Bora falar agora sobre Fabinho Soldado. Fui o primeiro a contar para vocês que o executivo de futebol do Corinthians, que ganhava 25 mil reais por mês nos tempos de Flamengo, hoje fatura pouco mais de 400 mil mensais, certo? Pois saibam que a situação é bem pior. Desde que ele foi contratado para se tornar executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado já indicou e conseguiu a contratação de 11 pessoas que integram a comissão técnica, a maior parte delas de scouts, de pessoas que trabalhavam com ele no Flamengo e foram contratadas pelo Corinthians com salários bem maiores. Há um caso em específico que gera muita desconfiança. Um amigo de infância do Fabinho Soldado, o Lulinha, foi contratado para ser uma espécie de coach. Ele dá uma série de palestras para os atletas e tal, e ganha 80 mil reais por mês, formação de uma página chamada A Voz das Arquibancadas. Fui confirmar com uma pessoa que conviveu com o Fabinho, entre outros, lá no Corinthians, e essa pessoa me confirmou que, de fato, houve a contratação do Lulinha e mais uma série de outros indicados por ele. O problema maior vem agora. Toda essa galera, formada por Lulinha, scouts e companhia, encarece a folha salarial do Corinthians em 875 mil reais mensais. Esse valor equivale ao salário de um grande jogador, alguém que chegaria com potencial para ser titular absoluto do Corinthians. Você acha que a raiva para por aí? Saiba que esse salário atual do Fabinho Soldado, de algo na casa dos 430 mil reais por mês, foi reajustado pouco antes de o Augusto Melo deixar a presidência. Entre vários movimentos suspeitos feitos pelo Augusto, aumentando multas rescisórias de contratos que ele havia indicado, ele acabou concedendo mais um aumento para o Fabinho Soldado. Até por isso o executivo de futebol fatura todo esse caminhão de dinheiro. Quero te atualizar agora sobre o Corinthians para falar sobre Angelleri. Lateral esquerdo, argentino, 31 anos de idade, vínculo com o Corinthians se encerra em 31 de dezembro. E o Angelleri tem chamado a atenção de outros clubes brasileiros. Vale a lembrança de que, pelo fato de estar a menos de 6 meses do fim do contrato, o Angelleri já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube. O Corinthians foi informado sobre esse assédio de concorrentes, de rivais, e pretende apresentar nos próximos dias uma proposta de renovação de contrato ao Angelleri. A ideia do Timão é ficar com o Angelleri por mais uma temporada, mantendo o atual salário sem qualquer reajuste nos vencimentos. O Angelleri vai aguardar as propostas para entender qual o melhor caminho. Desde que foi contratado, depois de rescindir seu contrato com o Getafe, o lateral esquerdo argentino disputou 26 jogos, não marcou gols e deu 2 assistências. Tem sido titular em jogos importantes, como por exemplo na classificação contra o Atlético Paranaense. Na Copa do Brasil também havia jogado como titular diante do Palmeiras. Angelleri e Matheus Bidu hoje são os laterais esquerdos mais confiáveis do elenco de Dorival Júnior. O fato de ter chegado sem custos depois de rescindir na Espanha e ter um salário de algo na casa dos 500 mil reais por mês faz com que o lateral seja um bom reforço. A tendência é que ele permaneça. Assim que tiver qualquer novidade sobre o futuro de Angelleri, prometo voltar para contar para vocês. Combinado? E o Corinthians terá um desconto de 30 milhões de reais por ano em sua cota de televisão ligada ao Campeonato Brasileiro. O motivo? Augusto Melo, na temporada passada, havia pego 150 milhões de reais emprestados junto à LFU, a Liga Forte União. E a promessa é de que a quitação aconteceria até o mês de outubro desse ano. O Corinthians não tem nenhuma condição de devolver esses 150 milhões de reais. E não sobrou outra alternativa para a LFU a não ser descontar 30 milhões de reais da cota de TV por temporada. Dessa maneira, o Corinthians, que reteria direito a 210 milhões de reais por ano, vai ganhar algo na casa dos 180 milhões de reais. Importante lembrar que o contrato entre Corinthians e LFU até permite a possibilidade de o Timão alcançar 250 milhões de reais por ano, que teriam o desconto de 30 milhões. Mas esses 250 só são alcançados se o Corinthians se sagrar campeão em qualquer uma das edições de 25, 26, 27, 28 e 29, quando acaba o atual contrato. Só para completar sobre o Corinthians, registrar que não há avanços na busca por name rights, também em relação a patrocínio master. Corinthians entende que para fechar com uma bet nos name rights, precisaria que essa bet também adquirisse o patrocínio master, e apenas com multas rescisórias esse pacote já custaria 120 milhões de reais. Hora de falar sobre o Corinthians com mais um processo causado pelo caso Vai de Bet.
coisa só piora em relação a essa parceria que tinha tudo para ser a maior da história do futebol brasileiro. Vale a lembrança de que em janeiro do ano passado, Augusto Melo, então recém-eleito presidente, havia fechado um acordo com a Vaidbet de 360 milhões de reais num contrato de 3 temporadas, 120 milhões de reais por ano. Coisa começa a degringolar quando se descobre que o Augusto, que havia prometido que não pagaria comissão, indicou um laranja para ganhar 25 milhões de reais de comissão. O contrato com a Vaidbet foi rompido, causando todos os prejuízos que você possa imaginar. Primeiro, porque o Corinthians já havia se comprometido a pagar 41 milhões de reais à Pixbet, que era a patrocinadora anterior. Ela teve seu contrato rescindido e o Corinthians se viu obrigado a indenizá-la. Depois, porque a Vaidbet também acionou o Corinthians na justiça. Mas a novidade vem agora. Toninho Duetos está processando o Timão. Ele cobra 8 milhões e 400 mil reais, que seria um valor correspondente a 1/3 dos 25 milhões de reais que o Corinthians prometeu pagar a intermediários. Contrato de 360 milhões de reais, essa comissão equivale a 7% do valor. Detalhe importante, antes do Toninho Duetos, Sandro Ribeiro e Washington Araújo também haviam processado o Corinthians pedindo os mesmos 8 milhões e 400 mil para cada. Eles alegam que eles, sim, foram os grandes responsáveis em intermediar o acordo, apresentando o dono da Vaidbet ao Corinthians. Timão que já conseguiu um novo patrocinador master, a Esportes da Sorte, e que nesse momento busca no mercado interessados em pagar mais do que a atual patrocinadora. Só para completar, registrar que na noite dessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Corinthians se reuniu e aprovou, com presença bem pequena de conselheiros, apenas 45% dos conselheiros presentes, por unanimidade, a revisão orçamentária. Verdade é que o Augusto Melo, no início do ano, havia feito projeções completamente fora da realidade em relação a receitas e despesas do Corinthians. E todos esses números precisaram ser revisados. Só para vocês entenderem, o timão de Osmar Stabile prevê um aumento de 174 milhões de reais nas despesas do clube. O total de gastos passa de 554 milhões para 727 milhões. A consequência, em vez de um superávit, como imaginou Augusto, o Corinthians terá déficit de 83 milhões e 300 mil reais. Um tropeço do Flamengo pode permitir a aproximação do vice-líder e do terceiro colocados. Hora de falar sobre o Corinthians, que pode manter Maicon, capitão do time, de graça para o próximo ano. Importante registrar que o Corinthians tem contra si uma condenação da FIFA por causa do Maicon. Não por causa da dívida que tem com o Shakhtar, mas que tem o Maicon como pivô, para você entender todo esse cenário. O Maicon tem jogado no Corinthians por empréstimos. E esses empréstimos têm sido renovados por conta da guerra, o conflito que existe entre Ucrânia e Rússia. O Maicon se apega a uma cláusula que foi criada pela FIFA e que permite que jogadores que não queiram voltar para a Ucrânia enquanto o país está em guerra sigam em seus clubes. Mas ficou combinado entre Corinthians e Shakhtar pagamentos de empréstimo, coisa pequena, de 500 mil euros. O Corinthians não pagou os 2 últimos empréstimos e o Shakhtar conseguiu em junho a condenação do Corinthians na FIFA. A Corte Arbitral do Esporte vai se pronunciar no futuro não tão distante, possivelmente condenando o Corinthians a fazer o pagamento, e se essa grana não for paga, certamente virá mais um transfer ban. A grande questão é que são cifras pequenas. Hoje o Corinthians deve mais ou menos 1 milhão de euros, 6 milhões e 300 mil reais. E a manutenção do Maicon vai custar mais 500 mil euros. O Maicon está decidido a ficar. E a forma como ele tem se apresentado nos últimos jogos faz com que cresça essa possibilidade. Algum tempo atrás, o Maicon vinha muito mal, reserva, cara pouco útil, mas ele se tornou recentemente capitão do time, foi inclusive autor do gol, o primeiro gol da vitória por 3-0 contra o Mirassol na noite desse sábado na Neoquímica Arena. O Corinthians nem fez um grande jogo, mas foi muito letal nas chances que ele criou. O Maicon abriu o placar em cobrança de pênalti, o Yuri Alberto fez 2-0 e o André Luiz fechou o placar a favor do Timão. Resultado importantíssimo que permitiu ao Corinthians ganhar 3 posições. Hoje o clube é o 10º colocado com 33 pontos conquistados. Só para fechar sobre o Maicon quer continuar no Corinthians. Ele entende que, enfim, se livrou de todas as lesões e está conseguindo render dentro de campo. O Corinthians ainda não se posicionou, essa decisão vai ser tomada um pouquinho mais para frente, mas se mantiver o nível de atuação, a tendência é que o Maicon tenha seu contrato prorrogado por mais um ano, ao custo de 500 mil euros,
Vale a lembrança de que qualquer outro atleta do nível do Maicon custaria bem mais grana, só para lembrar que Félix Torres custou ao Corinthians 51 milhões de reais e o Kaká custou ao Timão outros 24 milhões de reais. E dá para cravar mais uma venda fechada no São Paulo. Atenção, torcedor do Corinthians, Gabriel Martinelli será reforço alvinegro. Não se sabe ao certo quando, mas o próprio atacante, hoje com 24 anos de idade, assegura que jogar no Timão é um dos seus maiores objetivos como atleta de futebol profissional. Abre aspas para ele: sou apaixonado pelo clube e tento acompanhar o máximo possível. No fim da carreira tenho esse sonho de voltar ao Brasil. Eu e o meu pai já conversamos e vamos voltar para jogar no Coringão. O Martinelli cita o pai, que é aquele que mais o incentivou a se tornar jogador de futebol. Foram vários os momentos na infância em que o Martinelli e o pai treinavam juntos, enfim, o pai é uma espécie de guru. E assim como o Martinelli é também torcedor fanático do Corinthians. Vale a lembrança de que o Martinelli tem contrato com o Arsenal até junho de 2026, completamente descartada a possibilidade de o Martinelli sair do Arsenal para jogar no Corinthians. Como ele mesmo disse, esse movimento vai acontecer bem mais para o fim da carreira, até porque ele é supervalorizado e deve, caso não fique no Arsenal, se mudar para outro clube importante do futebol europeu com capacidade financeira bem maior do que a do Corinthians. Mas esse movimento de jogar no Timão acontecerá num futuro. Só para registrar ou completar, contar que o Martinelli chegou a defender a camisa do Timão. Ele chega ao clube para o Sub-11 e fica até o Sub-15. Quando se muda para o Ituano, a partir do Ituano a carreira dele explode e ele é negociado com o Arsenal em 2019. Só para completar, registrar que 2 jogadores do Corinthians foram punidos e vão desfalcar o Timão no Campeonato Paulista do ano que vem. José Martínez pegou 4 jogos de suspensão pela confusão com o Marcelo Lomba no clássico contra o Palmeiras. Já Rodrigo Garro terá de cumprir 2 partidas de gancho. Lembrando, punições aplicadas apenas em competições organizadas pela Federação Paulista. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.